Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Apocalipse 3, verso 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está na Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos, Senhor, não apenas por aquilo que o Senhor faz, mas estamos aprendendo a te agradecer por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é. O Senhor Jesus é o Filho unigênito do Pai. O Senhor Jesus é o Messias, o nosso Salvador. O Senhor Jesus é a vida. O Senhor Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor Jesus é aquilo que de Deus em nós pode ser conhecido. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é na vida de cada um de nós. Que nessa manhã os nossos corações e os nossos ouvidos se abram para acolhermos a boa e poderosa palavra de Deus. Que quando saiamos daqui, todos nós saiamos acrescidos, não apenas em conhecimento, mas acrescidos em fé, melhorados e aprimorados e mais parecidos com teu Filho Jesus. Faz de mim agora, Senhor, um vaso para a tua honra, um canal, Senhor, simples, um expositor claro, um facilitador da tua mensagem e não um complicador. Que todos nós aqui, Senhor, possamos sair desse ambiente dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, no mundo nós precisamos de chaves. No mundo natural, na vida natural, nós vamos precisar de chaves que vão acessar, que vão nos dar acesso a coisas e a lugares. Ao longo da evolução humana, as chaves foram mudando o seu formato. Quando falamos em chave, vem logo uma figura de uma chave tradicional de metal, que ali possui um código que acessa, uma fechadura, uma porta, e que ao girar, ao completar, o código de acesso, ela então abre aquele novo ambiente para que nós possamos entrar ou usufruir daquilo que naquele novo ambiente está. A modernidade, a evolução fez com que as chaves mudassem de tamanho, formato, modelo. Hoje nós temos chaves que são cartões, hoje nós temos chaves que são tags, temos chaves que são apenas números, Podemos acessar lugares digitando ali uma senha, que nada mais é também do que uma chave. Então, no mundo natural nós temos diversas modalidades de chaves, mas todas elas têm a mesma função: abrir acessos ou fechar acessos. Na vida natural, essas chaves, elas podem ser também não materiais. Existem chaves que vão te colocar em lugares que não são chaves físicas, que não são chaves que você carrega na mão, no bolso, que você pode tocar. Não são chaves tangíveis na vida, e eu me arrisco a dizer que os lugares mais importantes, as coisas mais importantes da vida natural não são acessadas por chaves físicas, mas por chaves que são subjetivas, por chaves que são abstratas. Comportamento, por exemplo, é uma chave poderosa que abre acessos.
dependendo do nosso comportamento, nós vamos ter acessos, portas abertas que vão nos levar a viver e experimentar novos ambientes. Mas também, dependendo do nosso comportamento, esses acessos são fechados. Se você parar para pensar na relação que você tem com as pessoas, quando você pensa em convidar alguém para a sua casa, para compartilhar um final de semana em uma praia, enfim, um momento de descontração, geralmente quem você pensa em levar, em compartilhar, em abrir, em dar acesso para viver esse tempo com você, com a sua família, são pessoas que tenham um comportamento adequado. São pessoas que sejam alegres, festivas, que saibam os seus limites, que tenham uma capacidade de leitura do lugar para não causar transtornos. Enfim, o comportamento daquelas pessoas se transforma em uma chave, que vai dar acesso a ambientes na sua vida, na sua relação. E isso também é baseado na palavra de Deus. A nossa forma de nos comportarmos vai também em Deus nos dar alguns acessos. Por exemplo, a palavra do Senhor, ela tem várias instruções com relação ao comportamento. E um deles é relativo ao comportamento cordato. A pessoa que tem um comportamento que é compreensivo, um comportamento que é amigável, um comportamento que permite com que essa pessoa entre em acordo com as pessoas que estão à sua volta, alguém que não é déspota, alguém que não é duro, alguém que não é ácido, uma pessoa que é ao contrário disso, que é amável, que é uma pessoa que tem capacidade de entrar em acordo com as pessoas. Esse comportamento de entrar em acordo, ele é uma chave. A palavra de Deus vai dizer que o comportamento de entrar em acordo, ele nos permite acessar relacionamentos longevos, relacionamentos duradouros. É através de um bom comportamento que essa relação, seja ela matrimonial, um casamento para durar, você precisa acessar esse ambiente, esse lugar de longevidade. E como se faz isso? Com um comportamento, que é entrar em acordo. Amós 3,3, o profeta registrou dizendo o seguinte: andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Ele está dizendo que o acordo é uma chave que faz com que as pessoas possam caminhar juntas por longos períodos. Um casamento precisa de pelo menos uma, não, né? São várias as chaves para manter um casamento de pé, mas se é possível citarmos algumas aqui, e a lista não dá para a gente exaurir todas as possibilidades aqui em uma manhã, mas vamos falar sobre essa chave, o acordo. O acordo, gente, é algo que abre o ambiente para que nós possamos ter uma vida pacífica com os nossos pares. A palavra de Deus diz que é impossível caminhar com alguém que não tem esse comportamento. É impossível andar com alguém que o tempo inteiro está pelejando, está em litígio. Andar com alguém que o tempo inteiro está puxando para o lado oposto é difícil, e o texto vai dizer que é impossível. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então o acordo é uma chave que vai permitir com que nós tenhamos relacionamentos duradouros. Isso é no matrimônio, isso é numa sociedade, isso é no campo, na esfera ministerial, isso é na esfera familiar. Para onde você olhar e você desejar acessar relacionamentos duradouros, você vai precisar desse comportamento, um comportamento que lê o ambiente e consegue entrar em acordo. Uma outra chave que não é física, mas que é uma chave poderosa, são as chaves sentimentais. Existem chaves que vão nos permitir entrar em lugares que são sentimentos.
Sentimentos que nutrimos, sentimentos que carregamos e que vão se transformar em chaves que vão nos dar acesso a coisas lindas também da parte de Deus. Uma das chaves que é um sentimento e que permite o nosso acesso ao coração das pessoas é o sentimento do amor. O amor é uma chave poderosa que serve para acessar todo tipo de ambiente, todo tipo de coração, mas sobretudo o amor é um sentimento, é uma chave sentimental que faz com que nós possamos acessar o coração de pessoas quando estamos corrigindo essas pessoas. Às vezes a correção que fazemos, a educação que estamos dando às pessoas que estão à nossa volta, não passa de palavras. Gente que estão caminhando conosco e que nós estamos de alguma maneira liderando, ministrando, tentando corrigir na sua caminhada, e você percebe que as informações que você está dando, apesar de serem informações bíblicas, apesar de serem a palavra de Deus, apesar de serem palavras que vão levar essa pessoa para uma elevação, para um caminho de graça, de paz, apesar de tudo isso ser verdade no conteúdo da educação, da exortação, você percebe que muitas pessoas não colocam aquele ensino em prática, não mudam o seu comportamento através daquela exortação, através daquele ensino. E por que isso acontece? Se a palavra é boa, se a palavra é de Deus, se o sentimento que nos move é tentar melhorar a vida daquela pessoa, auxiliar, é que existe uma chave que vai acessar o coração daquela pessoa e que não apenas vai fazer com que ela ouça a informação, mas com que aquela exortação, com que aquele ensino não fique apenas no hemisfério das ideias, no pensamento, no ouvido, mas esse comportamento em amor vai abrir o compartimento do coração e vai fazer com que essa instrução então caia no coração. E uma vez no coração, a vida começa a mudar. Uma vez no coração, a pessoa se abre, começa a refletir, e então a sua vida muda. O amor, a palavra de Deus vai dizer que foi Salomão quem disse em Provérbios 3 em diante. Ele vai falar sobre a palavra, vai falar sobre guardarmos a palavra, e em um determinado momento do texto ele vai dizer o seguinte: que nós não devemos rejeitar a correção do Senhor, e que nós não devemos nos enojar quando por Deus nós formos repreendidos, porque Deus repreende a quem Ele ama, assim como um pai repreende a um filho a quem Ele quer bem. Olha que coisa poderosa, que chave extraordinária. Deus está dizendo que a repreensão feita em amor não será rejeitada ou não deve ser rejeitada, e mais, essa repreensão feita em amor vai mudar o comportamento de quem ouve aquela palavra, porque quando você repreende em amor, o amor é a chave que abre o coração. Então, se você deseja ensinar pessoas, e todos nós somos mestres, na vida, em alguma área. Você, no mínimo, é professor de você mesmo, é líder da sua própria vida. Então, ensinar é algo que é peculiar ao ser humano. Então, uma chave espiritual para isso é o amor. Em amor, a exortação vai mais fundo. Em amor, o ensino é mais aprofundado. Em amor, nós conseguimos acessar o coração das pessoas. Uma outra chave que é subliminar, digamos assim, subjetiva, que não é uma chave material, é não apenas o que nós falamos, o que nós vemos, mas a capacidade intelectual, a capacidade de compreensão que nós temos do mundo. Tem lugares que você vai entrar por conta da sua capacidade de compreender o que está acontecendo. Existem conhecimentos e conceitos que só vão chegar até nós por conta de carregarmos essa chave da compreensão
do discernimento, da leitura do ambiente. Algumas pessoas nesse quesito têm uma facilidade. É gente que vai aprendendo por osmose. Você coloca ela no ambiente, ela vai vendo, e são autodidatas. Quando você percebe, ela já está fazendo o que deveria ser feito. Mas outros de nós temos dificuldade em ler o ambiente. Temos dificuldade em compreender o que está acontecendo naquele lugar onde estamos. E por conta dessa dificuldade de leitura, também temos o nosso comportamento, também temos o nosso acesso, muitas vezes bloqueado, negado, por não entendermos bem o lugar onde estamos. Foi o Senhor Jesus quem certa vez ministrando com os seus discípulos, e também ministrando com os religiosos, com os fariseus, os doutores da lei, que pediam a ele um sinal, que pediam a ele que ele provasse quem ele era. Em um determinado momento, o evangelista Mateus, ele vai escrever que Jesus olha para essas pessoas e vai dizer o seguinte, porque eles queriam sinais, eles queriam maravilhas, eles queriam céu na terra. E Jesus olha para eles e vai dizer uma frase curta, mas poderosa, que contém uma chave de ensino. Ele vai dizer: se eu falo para vocês das coisas da terra, e vocês não compreendem as coisas da terra, como eu posso vos falar das coisas dos céus? Jesus estava dizendo: se vocês não compreenderem o básico, eu não posso passar para o próximo nível. Se você não compreender o que Deus está fazendo na sua vida hoje, entender quais são as motivações de Deus para essa prova que você está passando hoje, se você não compreender aonde você está na linha da existência de Deus para você hoje, fica difícil ou impossível de você acessar o novo de Deus. Basicamente, Jesus estava dizendo: se vocês não compreenderem o aqui e o agora, eu não posso mostrar para vocês o que vai acontecer ali e depois o que virá. Então, capacidade de compreensão é fundamental para acessarmos coisas novas. Capacidade intelectual é uma chave que o mundo utiliza quando nós prestamos processos seletivos, por exemplo. Quando você vai fazer uma prova, nada mais é do que uma avaliação sobre os conhecimentos que você tem dentro. E ali existe uma chave. Se você tiver um determinado conhecimento, o acesso se abre, o emprego está garantido, o acesso ao curso está garantido, enfim. É o conhecimento, a capacidade de compreender coisas, também é uma chave poderosa que vai nos dar acesso às coisas de Deus. Na vida natural, algumas chaves vão chegando até nós de maneira rotineira. Você não precisa fazer muito esforço, você não precisa ter grandes feitos, basta estar vivo e progredindo que algumas chaves naturalmente vão caindo na sua mão. Por exemplo, à medida que vamos crescendo, vamos amadurecendo, e atingimos a maioridade, fazemos ali os nossos 18 anos, algumas chaves naturalmente vão chegando até nós, alguns acessos naturalmente vão chegando até as nossas mãos. Quando atingimos a maioridade, por exemplo, nós ganhamos uma chave que é um acesso a poder dirigir, poder fazer aí, a nossa carta de motorista, ter aí condição de andar de carro legalmente. Você não fez muita coisa para garantir esse direito, o que você fez foi apenas estar vivo. E ao crescer, essa chave foi lhe dada. Com relação à idade, também nós vamos tendo essa progressão de chaves com relação a relacionamentos, por exemplo. Nós vamos crescendo, vamos avançando, vamos amadurecendo e vamos ganhando chaves de autoridade para nos relacionarmos em outros níveis. Quando somos pequenos, relacionamento apenas familiar, pai e mãe, depois se abre o leque para o relacionamento entre amigos, e aí a relação social vai aumentando, e quando atingimos uma maturidade de fertilidade hormonal, mas também uma maturidade emocional,
nós então partimos para os relacionamentos afetivos, construção de novas famílias. Isso vem com a idade, é natural e vai acontecendo. Outras chaves que vão chegando com o tempo, com a progressão, são aquelas chaves de graduações. Para quem não parou de estudar e para quem vai retomar os estudos, se você não parar de se graduar, você vai ver que chaves vão sendo dadas a você que vão te permitindo acessar novos ambientes a cada fase. Quando você concluiu, o ensino médio, você ganhou o direito aí de acessar alguns tipos de emprego que colocavam como um código de acesso, ter pelo menos o ensino médio. Para aqueles que se graduaram, já acessaram um outro tipo de trabalho. Para aqueles que se especializaram, já garantiram então um outro tipo de acesso. Para os mestres, os doutores, eles então têm um acesso maior que a maioria de nós, os mortais, não temos. Então, se você progredir no ensino e na educação, você também vai receber algumas chaves. Estou fazendo essa explanação longa sobre chaves naturais para tentar colocar e assentar no meu e no seu coração no início dessa mensagem, que chaves são importantes sim, são acessos, que precisamos cuidar com o nosso comportamento, precisamos pensar sobre o que estamos fazendo para entrar nesses lugares ou para sairmos deles. Mas eu quero me ater agora a falar de ambientes, de coisas que são mais elevadas, de lugares e de situações que são mais sublimes, de acesso a lugares que a terra não pode nos dar, para falar de chaves que vão nos colocar em uma condição que o homem, o dinheiro, a capacidade intelectual não podem nem limitar e nem nos dar. Nós vamos falar agora de lugares que estão acima da nossa compreensão humana, mas que são existentes e mais, estão à nossa espera, foram preparados esperando a nossa chegada. E esses lugares nós não poderemos acessar com chaves normais, que não é o dinheiro, a capacidade intelectual, o bom comportamento ou o mau comportamento que vão nos colocar nesse lugar. Eu quero falar agora de ambientes espirituais. Quero te falar agora de acesso a coisas que são sobrenaturais, que não são passageiras, mas coisas que são eternas. Para acessar as coisas eternas, existe uma única chave, e o nome dessa chave atende pelo nome de Jesus Cristo. Existem coisas que o homem não pode nos dar, existem situações que tudo que a humanidade criou não pode alterar, porque para essas coisas, as impossíveis aos olhos humanos, existe uma chave. Mateus vai dizer isso e Lucas 1,37 também vai declarar. Lucas 1,37 vai dizer assim: para Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus. Para Jesus, para Deus, nada é impossível. Ou seja, aquilo que é impossível para os homens pode ser acessado através de uma chave. E essa chave qual é? Essa chave é Jesus. Então, quem sabe você chegou aqui precisando de coisas que a medicina já não pode mais te dar. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e está vivendo um tempo onde tudo que você poderia fazer de maneira humana e natural para melhorar, para avançar, você já fez. E ao fazer tudo o que você podia, você ainda se depara com esse gigante, com essa dificuldade, com esse medo, com esse trauma, com esse litígio, quem sabe na família, com uma dificuldade relacional, uma doença, não importa qual é a área. Se faz parte do impossível para os homens, eu quero te apresentar nessa manhã a chave poderosa que abre porta, e porta que ele abre ninguém mais fecha. A palavra de Deus vai dizer que nós, seres humanos,
nós vamos vivendo uma vida aqui embaixo, e essa vida, ela um dia vai se acabar, um dia essa vida natural e terrena, ela vai mudar de ciclo, e nós vamos então para o mundo espiritual, nós vamos então para o que nós chamamos de eternidade. E até lá, até nós chegarmos na eternidade, existe uma busca constante em todo ser humano. E o que o ser humano de maneira constante desde o seu nascimento busca é, em prioridade, ter paz. O ser humano, desde a mais tenra idade, o que ele deseja é encontrar a paz. Crianças de maneira inconsciente choram quando estão com fome, choram quando estão com dor, choram quando algo fisiológico não vai bem. E esse chorar é uma inquietude que, de certa maneira, verbaliza uma falta de paz fisiológica. Algo está fora do lugar, algo está faltando. E esse choro é uma busca, é uma manifestação, é um desejo por paz. E aí, quando a mamãe vai e alimenta o bebê, ele logo se aquieta. Naquele momento ele encontrou a paz fisiológica, naquele momento ele encontrou a plenitude do seu corpo, que voltou a estar em equilíbrio, e aí então ele descansa. Quando vamos crescendo e aumentando a nossa capacidade de realização, vamos buscando empregos e trabalhos que nos deem uma maior rentabilidade. E não é apenas para ter mais dinheiro, mas é porque com o dinheiro vamos acessando coisas que vão nos dando conforto, que vão permitindo com que as intempéries, as surpresas negativas da vida se minimizem. Nada mais é do que a busca pela paz. Nós não buscamos o dinheiro pelo dinheiro, o que queremos é ter uma vida tranquila, encontrarmos a paz. Então, para onde você olhar, você vai ver o ser humano buscando a paz. E existe uma paz, que é uma paz que nós podemos sim acessar com coisas naturais. Existe uma paz que é a paz que o mundo dá, diz a palavra. É uma paz que você sente quando recebe o 13º salário. É aquele dinheiro extra que vem do nada, é aquele processo que tinha na justiça, que você já julgava a causa perdida e de repente toca o telefone dizendo, a causa saiu, o dinheiro está na tua conta. Meu Deus, aquele momento é um momento que dá uma paz tremenda, mas nós sabemos que logo depois já vem uma inquietude dizendo, onde é que eu vou gastar? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Existe uma paz que o mundo dá, que é a paz das conquistas. Gente que está mirando em um alvo e tem uma meta, e é bom planificar e é bom ter metas. E quando atinge aquela meta, quando conquista aquele emprego, quando bate a meta da venda, quando conquista aquele carro, quando consegue o encontro com aquela varoa abençoada, com aquele varão desejado, aí se alegra e vem uma paz, meu Deus, consegui. E aí 5 minutos de conversa com a abençoada, com o abençoado, começa a ver, meu Deus, nem era aquilo que eu pensava. E eu vim do esporte, né? E no mundo esportivo você vive muito através de metas. E as metas esportivas são medalhas e troféus. E no esporte você dá a sua vida pelo próximo troféu. É incrível. E você faz de tudo para ganhar o troféu. E eu me lembro de cenas quando, as poucas vezes que a gente vence, né? Porque a gente mais perde do que vence. Mas quando você conquista, eu me lembrava das cenas de nós saindo, quando nós saímos dos ginásios. E a torcida já tinha ido embora, estava o pessoal limpando a quadra. E quando a gente estava saindo do vestiário para voltar para o hotel, e às vezes com a conquista, com o troféu, eu me lembrava que eu ficava olhando para aquele cenário vazio, e nós saímos com um troféu, e naquele trajeto até o ônibus ou até o avião, nós carregávamos o troféu, mas as pessoas que passavam por nós não faziam nem ideia do que aquele troféu significava, e nós nos sentíamos os campeões do universo, mas as pessoas não nos tratavam com nenhum tipo de deferência, com nenhum tipo de honra.
E aquilo me indignava, eu dizia, poxa, nós somos campeões. E com o tempo eu fui entendendo que troféus humanos trazem uma paz momentânea, fugaz, mas que em Deus nós temos uma paz que excede todo entendimento. E para acessar essa paz que excede todo entendimento, aí o troféu, a força física, o dinheiro não conseguem. Essa paz que excede todo entendimento, ela só é acessada pela chave que é Jesus. Isaías 9, verso 6 vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. Esse texto está falando sobre Jesus. Sobre os ombros de Jesus está o governo. E o seu nome, o nome de Jesus, será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Jesus, que é a chave, ele é o príncipe da paz. Quando nós usamos o termo rei, o termo príncipe, para nós que vivemos em uma democracia, né, que vivemos em um regime que não é de monarquia, nós temos algumas dificuldades de compreensão na totalidade do que significa príncipe da paz. Príncipe da paz, de maneira literal, significa que Jesus, como príncipe, ele é o filho de um rei. E o rei, que é o seu pai, ele tem um governo, ele tem um reinado, ele tem um território, aonde ele exerce o seu domínio. E o pai do príncipe da paz, que é Deus, ele exerce um governo e um reinado, e esse reinado, o território desse reinado chama-se paz. Então Jesus é o príncipe desse reino, e esse reino tem um território chamado paz. Em hebraico você vai estudar o que significa as palavras príncipe e paz, e você vai ter uma compreensão maior do que significa Jesus como a chave da paz, como príncipe da paz. A palavra príncipe no original significa capitão, significa líder, e a palavra paz é shalom, que em uma das suas raízes etimológicas significa plenitude. Então, quando o texto diz que Jesus é o príncipe da paz, está dizendo que Jesus é o filho do rei que governa o território da paz. E Jesus, ele é o capitão, o líder da plenitude do shalom, da plenitude da paz. Então toda a plenitude, tudo que é paz plena, não é encontrado em outro lugar, está com o capitão, com o príncipe da paz. A paz plena só está em Jesus, ele é a chave que dá acesso à paz. E é por isso que nós vivemos muitas vezes o que o Salmo 127 diz. É inútil, disse o salmista, levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores. Sabe qual é a cena? É levantar pensando no trabalho, é almoçar trabalhando, é levar o trabalho para casa, é uma luta para conseguir fazer as coisas do trabalho. Nós não estamos aqui fazendo apologia a sermos relapsos, a não trabalhar, não é isso. Mas olha o que o texto diz, que é inútil levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor, quem é o Senhor? Jesus, o príncipe da paz, ele dá aos seus enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. É para viver dormindo? Não, mas o texto está dizendo que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, fazer uma loucura, ir dormir tarde, porque se você conhece Jesus, você tem acesso a uma paz, e essa paz te permite dormir quando é para dormir, e enquanto você dorme, Ele trabalha e peleja por você. Esse é o Jesus que nós cremos. O Jesus que quando nós não podemos mais, Ele continua tendo poder. O Jesus que quando a medicina diz não tem mais jeito, Ele entra e diz, eu sou o médico dos médicos que posso alterar esse laudo.
É quando as pessoas já não têm mais esperança e dizem: separa, não tem mais o que fazer. Ele vem e diz: confia em mim, porque eu sou uma rocha eterna, e aquilo que eu uni não separa o homem. Então Jesus, ele se apresenta como o príncipe da paz. Dentro do reino de Jesus, o reino de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que esse reino do qual Jesus é o líder, é o governador, o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não faz parte do ambiente natural. E aí Salomão, ele vai fazer na sua coletânea de provérbios várias declarações falando sobre a importância da paz. Que a paz, ela deve suprir, ela deve superar dentro do meio do seu coração. O desejo de qualquer outra coisa deve ficar minimizado diante do desejo de termos a paz. Salomão vai dizer em Provérbios 17, a partir do verso 1, você já vai encontrando essa história que vai dizer o seguinte: que é melhor você ter um bocado de pão seco e com ele a paz, do que ter a mesa farta, a casa cheia de iguarias, e com elas contenda. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que é melhor ter pouco alimento natural, mas com esse alimento natural pouquinho, você ter a paz. E quem é a paz? Jesus. Ter a presença de Jesus com o pouco que você tem é melhor do que ter a casa cheia de iguarias sem a paz. Sem a paz é sem a presença de Jesus. Não é ruim ter muito, mas é ruim ter muito sem a paz, sem Jesus, sem a chave. Agora, com um pouquinho e tendo Jesus, você acessa lugares onde com aquele pouquinho uma abundância de paz é liberada. E aí você vive o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Pode ter um pouquinho de alimento, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, mas se Jesus estiver ali, você vai desfrutar daquele pouquinho com paz. Você pode não ter o melhor carro ou a melhor casa, mas se você estiver com o príncipe da paz, você vai acessar lugares no reino de Deus que só essa chave pode te dar, a paz que excede todo entendimento. Salomão segue, ele vai dizer lá em Provérbios 21, por aí, 21, no verso 9 em diante, ele vai falar agora sobre a casa, e ele vai comparar o lugar onde moramos com a importância da paz. E ele vai de novo colocar em uma balança e fazer um contraponto entre o bem físico, o bem material que é a casa e a presença da paz. E ele vai dizer: é melhor morar no fundo de um quintal e lá você estar sozinho, do que morar em um palácio com uma mulher rixosa. Aqui os irmãos se alegram e cutucam e dizem: viu? E aí eu quero dizer o seguinte, que essa palavra mulher rixosa aqui, ela bem cabe para nós homens, cabe para toda a humanidade. É melhor morar num lugar pequeno e nesse lugar ter paz, viver só, do que viver em um ambiente suntuoso, e nesse ambiente viver em pé de guerra, e nesse ambiente viver em brigas. Olha, é Salomão, o homem mais sábio do mundo, que está dizendo: gente, é melhor andar só do que mal acompanhado, é melhor andar sozinho do que perder a paz. Ele não está dizendo o que é para andar sozinho. O que ele está dizendo é que se você andar com gente que não tem paz, ou seja, não tem o príncipe da paz, que não acessa o reino onde a paz está, que não consegue chegar nos lugares elevados onde a paz está, é melhor que você esteja em um lugar simples, no fundo de um quintal, mas lá o rei da glória, o príncipe da paz está com você, porque aí mesmo no fundo do quintal você terá acesso ao reino da paz.
Então você pode estar lá no seu trabalho, e no seu trabalho você está fazendo algo em uma salinha pequena, aonde ninguém vê, aonde você não tem os holofotes sobre você, mas se naquele lugar o príncipe da paz estiver com você, o reino de Deus está naquele lugar, e o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria. Você trabalha e o teu trabalho é alegre para a glória de Deus, mas isso só vem com a presença do príncipe da paz. Ele é a chave que acessa esses lugares. Salomão vai mais além e vai dizer o seguinte, que é melhor nós termos poucos bens, e com esses poucos bens nós temos o temor do Senhor, do que nós sermos ricos e infelizes. Provérbios 15, verso 16, se não me engano, é onde está registrado esse texto. É melhor, gente, nós termos poucos bens naturais, disse um dos homens mais ricos da terra. Ele está dizendo, é melhor você ter um pouquinho, e com esse pouquinho que você tem, você ter isso em temor, ou seja, em relação com Jesus, do que você ter muitos bens, mas nesses muitos bens você não encontrará a felicidade, diz a palavra. É a riqueza que traz infelicidade? Não. Glória a Deus se todos nós enriquecêssemos para a glória de Deus, mas não perdermos o temor do Senhor. Glória a Deus que o Senhor nos eleve, nos coloque como cabeça, como diz a palavra, e não como cauda, nos coloque num lugar onde a graça de Deus nos alcança, como diz a palavra, nos coloque em um ambiente de influência, como a palavra de Deus diz, nós seremos cabeça e não cauda, a palavra de Deus diz, nós comeremos o melhor dessa terra, a palavra de Deus diz, mas isso tudo só terá valor se com isso nós tivermos a paz, e a paz, gente, é Jesus. Foi Jesus quem disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque o mundo dá a paz. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é a momentânea, a paz do mundo é do próximo gole, a paz do mundo é da próxima dose, a paz do mundo é do próximo vestido, a paz do mundo é do próximo carro, a paz do mundo vem daí, do próximo, que nunca termina. Agora a paz de Deus não, a paz de Deus é aquela que Paulo escreveu aos Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus. É o que a gente está fazendo aqui nessa manhã, uma manhã de colocar os nossos pedidos diante do Senhor, pelas orações, súplicas e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Está vendo a diferença? Quando Jesus chega, o que Ele faz? Ele dá uma paz que guarda a tua mente. É esse príncipe da paz que vai proteger a tua mente dos pensamentos de derrota. É esse príncipe da paz com você que vai te fazer andar na empresa sem medo da demissão. É esse príncipe da paz que vai te fazer ir a lugares e a tua mente protegida com essa paz, dizendo, ainda que eu passe por vale de sombras ou de morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Ele até prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mas Ele vai me ungir com óleo e o meu cálice vai transbordar para a glória dele. Então, quando nós vamos trazendo Jesus, nós vamos trazendo, acessando essa chave, acessando esse lugar que é o lugar de paz. Pessoas que andaram com Jesus experimentaram uma paz que é incompreensível ao intelecto humano. A Bíblia é repleta de situações onde você vai lendo e vai dizer, é impossível humanamente alguém aguentar esse tipo de tortura. É impossível fisiologicamente alguém aguentar este tipo de pressão. E não apenas aguentar de se manter vivo, mas aguentar equilibrado intelectualmente. Aguentar ser submetido a tal pressão e não perder a paz. Isso é o impressionante. Algumas pessoas tiveram encontros tão
tão fortes com o Senhor Jesus. E esse Jesus deu a eles um acesso ao seu reino, que é o reino de paz. De tal maneira que a paz de Deus, que é Jesus, foi colocada nesses homens, e nada mais do lado de fora conseguia roubar essa paz do lado de dentro. A Bíblia vai contar a história lá em Atos 16, do dia em que Paulo e Silas foram presos. A história de Paulo era um judeu radical, cumpridor da lei, da casta mais severa do judaísmo. E um dia então ele se converte, ele vai ter um encontro com o príncipe da paz. Ele estava indo para uma cidade, ele estava indo para prender o povo de Deus, e no meio do caminho ele viu um resplendor, uma luz muito forte. E ele então cai do seu cavalo, da sua cavalgadura, e ali então ele, olhando para aquela luz, ele pergunta: quem és, Senhor? E aquela luz fala com ele e vai dizer: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E quando ele no chão, já no solo, olhando para aquela luz muito intensa e ouvindo aquela voz, ele vai responder: quem tu és, Senhor? E aquela luz brilhando, aquele resplendor de glória, vai falar com Paulo e vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa é para ti se voltar contra o meu povo, Paulo. E depois desse momento, Paulo então tem uma conversão poderosa. Ele fica durante 3 dias sem enxergar, não come, não bebe, faz jejum, e depois Jesus envia um homem para orar por ele, e a sua visão é recuperada, e ali ele se levanta não mais como um perseguidor, mas agora como alguém que carrega dentro de si não a guerra, mas a paz. E ele vai carregando essa paz de maneira tão intensa que um dia eles estão pregando em uma cidade, e uma menina que tinha um espírito de adivinhação vinha atrás deles, gritando. Então, depois de alguns dias ela fazendo isso, Paulo se vira para trás e repreende aquele espírito. Aquela menina, ela era uma escrava de pessoas que usavam aquele espírito de adivinhação nela para ganhar dinheiro. E quando ele repreende aquele espírito, mandando ele sair da menina, em nome de Jesus, em nome do príncipe da paz, porque é isso que acontece quando nós usamos essa chave chamada Jesus. Essa chave chamada Jesus, ela não apenas acessa a paz para você, mas também acessa a paz para todos aqueles no qual você invocar o nome de Jesus. Então tem gente que não conhece o Senhor, mas quando nós invocamos em o nome de Jesus, até quem não conhece o Senhor vai começar a ter paz. A Bíblia diz que Deus salvará até o que não é inocente pela pureza das nossas mãos. Então nós invocamos aqui, e pessoas que estão atormentadas nos hospitais podem receber o príncipe Shalom, o príncipe da paz. Nós oramos aqui e o príncipe da paz pode entrar nas cadeias e lá liberar paz sobre gente que está agora algemado, aprisionado. Porque o príncipe da paz, ele é pleno, ele não tem limites, ele pode tudo, ele pode em todos. E eles oram por essa menina, e essa menina agora tem paz. Ela vivia atormentada, escravizada, trabalhando, dando lucros para outros. E quando ela é liberta, ela começa a receber a paz. Só que as pessoas que usavam essa menina, usurpavam dela, elas começaram a se revoltar, porque a menina dava lucro aos seus senhores. E eles então fazem uma convenção, prendem Paulo, prendem Silas, e levam eles para a praça, e na praça eles tiram a roupa desse homem. Um homem de Deus, um homem que estava pregando a palavra e fazendo bem, agora está envergonhado em praça pública. Não bastando a vergonha pública, eles agora começam a bater violentamente neles. Ele não foi pego fazendo um mal, ele foi apanhado fazendo o bem. Ele estava sofrendo não por roubar ou subtrair coisas, ele estava agora apanhando e sofrendo publicamente um castigo por carregar a paz. A paz que você carrega muitas vezes gera animosidade do lado de fora, por incrível que pareça.
Quem nunca ouviu aquela frase? Você está dormindo, que não te importa com o que está acontecendo. O mundo está caindo, homem, te mexe. A situação é caótica e você está aí desse jeito. Faz alguma coisa. São expressões clássicas de quem está do lado de alguém que tem paz. Então a paz, de certa maneira, gera a animosidade de quem não tem a paz. Só que Paulo não recebeu apenas uma palavra. Paulo e Silas foram açoitados violentamente. O seu corpo físico sangrava. E depois de estarem nessa situação de quase morrerem apanhando, por conta de terem pregado a paz do príncipe da paz, pregado Jesus, eles são colocados agora em um cárcere. E a instrução ao carcereiro era: coloque eles sobre uma vigilância grande. Coloquem eles em uma condição de muita segurança. Não apenas presos, mas presos como alguém que era violento. E então o carcereiro recebe essa instrução e coloca Paulo e Silas no lugar mais denso, no lugar mais profundo do cárcere. E lá ele vai pegar também correntes e vai algemar, diz o texto. Lá em Atos 16 você vai ler essa história. E ele vai algemar os pés de Paulo e Silas em um tronco. Quando esse carcereiro prende Paulo e Silas, ele vai dormir. E o texto vai dizer que por volta da meia-noite, imagina você, uma situação literal, você ter aí jogado uma bola na praia e de repente você tropeçou, caiu assim naquelas conchinhas e o seu joelho deu uma raladinha. E aí depois que deu aquela raladinha, você foi na praia, deu aquele mergulho e aquela água salgada bateu ali em cima. Sentiu aí? E aí você vai passar agora um período com aquela dor, com aquela ferida exposta. Paulo e Silas, eles estavam assim, com esse raladinho pelo corpo todo, vertendo sangue, presos em um tronco para que não pudessem deitar de maneira cômoda. E à meia-noite, eu não sei você, mas nessa condição, a maioria de nós estaria pensando: Jesus, aonde tu estás? Aonde tu estás, Senhor, que permitisse essa morte abrupta na minha família, no meio dessa pandemia? Aonde tu estás, Senhor, que permitisse essa demissão quando eu estava vivendo o meu melhor momento? Aonde tu estavas, Senhor, que permitisses essa traição, esse abandono? Aonde tu estavas, Senhor? Agora olha o que esses homens vão fazer na cadeia, machucados e presos. O texto diz que à meia-noite é quando vai começar um outro dia. Você só faz algo quando vai começar um outro dia, quando você quer colocar isso como prioridade naquele dia. É quando você se levanta e a primeira coisa que você faz no dia, aquilo é a tua prioridade. E eles vão fazer logo à meia-noite para marcar, para dizer: olha, os açoites não mudaram a nossa prioridade. E à meia-noite eles estão orando e cantando louvores a Deus. Presos injustamente, vivendo uma condenação injusta, açoitados e sangrando, do lado de dentro cheios de paz. Aquele encontro com o príncipe da paz nunca mais saiu da memória de Paulo. Aquele encontro com o príncipe de Shalom nunca mais deixou aquele homem viver sem paz. E açoitado, e preso, e seminu, no frio de um cárcere, ele está ali agora adorando ao seu Senhor. Não sei qual era a canção, mas eu conjecturo que o teor era: porque Ele vive,
Porque Ele vive, eu posso crer. Além das minhas feridas, eu posso crer. Além dos abandonos humanos, eu posso crer que Jesus é a minha paz. Ele é Shalom. E eles oram e adoram. A adoração naquele tempo não era feita de maneira espontânea como nós fazemos hoje. Haviam salmos que as pessoas cantavam, eles estavam recitando, cantando a palavra de Deus possivelmente. E enquanto eles estão ali orando e cantando, a Bíblia diz, foi Jesus quem disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, foi Jesus, o príncipe da paz, que disse: ali eu estarei no meio de vocês. Paulo e Silas carregam a presença, a paz está dentro deles, e ali dentro da cadeia eles começam um culto, e à meia-noite esses 2 homens reivindicam pela atitude a palavra de Jesus. Jesus disse: se vocês se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Quando eles começam a adorar e a cantar, quem é que chega? Aquele que é fiel, aquele que prometeu, aquele que a sua palavra não muda, aquele que quando promete, ele cumpre, aquele que disse: eu estarei no meio de vocês. Quando eles estão adorando, prostrados naquele ambiente, mesmo sangrando, mesmo sendo punidos injustamente, quando eles adoram a Jesus, Jesus chega. O príncipe da paz chega. E os outros presos também estão ouvindo, e de maneira inconsciente, todos estão participando do mesmo culto. Eles estão adorando e o príncipe da paz chega. E quando o príncipe da paz chega, o texto diz que um terremoto aconteceu e abalou as estruturas do cárcere. Quando a paz chega, quando o príncipe da paz chega, ele começa a fazer a terra tremer. O que é um tremor de terra? É fazer com que a terra, na condição que ela está, se abale, mude de posição. Não sei se você sabe, mas nós somos feitos do pó da terra. E tremor de terra para nós, de maneira profética, significa mudar a estrutura de vocês. É balançar vocês de tal ponto que vocês não sejam mais como eram antes. E o príncipe da paz chega ali e a estrutura do cárcere se move. E o texto vai dizer que todas as portas foram abertas. Como? A cadeia não foi destruída, mas todas as portas se abriram. Lembra do texto que nós lemos sobre Jesus? Eu tenho a chave, e porta que eu abro, ninguém fecha. Quando o príncipe da paz chega na cadeia, ele vai abrindo porta por porta. Ele vai abalando a estrutura daquele cárcere. Ele vai destruindo as estruturas que aprisionavam aqueles homens. E nessa manhã o príncipe da paz está aqui, ele continua carregando a chave, e ele está aqui hoje também para abalar as estruturas que aprisionam as mentes e os corações humanos. Cárceres que são os medos, gente que está hoje em celas, cujas portas e os ferrolhos são os traumas, não conseguem avançar, não conseguem fazer, tem um melindre, tem um medo, lembram-se do que deu errado lá atrás. Ei, meu irmão, o príncipe da paz chegou, as coisas velhas já passaram, e com Jesus tudo se fará novo. Com Jesus é estrutura nova, é terremoto, é porta aberta. E o príncipe da paz vem com as suas chaves e vai agora estendendo a paz, e vai mudando a estrutura da cadeia. Porque na cadeia a estrutura é raiva, a estrutura é ódio, na cadeia a estrutura é o mal, mas quando ele chega ele vai abalando, vai mudando a estrutura e vai abrindo as portas. E aqueles homens presos agora são livres. Agora olha o impactante. Paulo e Silas estão presos e eles são libertos e as suas algemas caem. Os presos que participam do culto também têm a visitação do príncipe da paz, daquele que tem a chave, e porta que ele abre e ninguém fecha, e ele vai passando e as portas vão se abrindo. Aqueles homens condenados agora são libertos. Mas existia um homem naquela cadeia que era livre. Mas era livre e não participou do culto, ele estava dormindo. Era o carcereiro.
O único livre continuou aprisionado. Porque quando ele se levanta, o texto diz que ele quer se matar. O medo de não conseguir ter cumprido a ordem que lhe deram, o medo de não ter batido a meta, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não conseguir atingir o pensamento que tinham ao seu respeito. O medo surge e ele tenta se matar, diz a palavra. Todos os presos que ouviram a palavra, viram o terremoto, sentiram a presença do príncipe da paz e viram a chave do príncipe da paz abrindo as portas das suas cadeias pessoais. Mas o único que era liberto e que tinha a chave de todas as celas da cadeia não participou do culto. E quando ele se levanta preso. É possível, gente, nós termos todas as chaves naturais, mas continuarmos presos. É possível termos todos os acessos que desejamos, carregarmos moles de chaves lotados que nos dão acesso a tudo que a terra pode dar, mas sem o príncipe da paz continuamos presos. Agora é possível você não ter chave nenhuma na terra, é possível você ser desprezado pelos homens, é possível a tua condição financeira não te permitir acessar lugar algum. É possível chegar na cadeia como Paulo e Silas, semi-nu e morto. Mas uma vez visitados pelo príncipe da paz, receberem um acesso a algo sobrenatural que o mundo não dá. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aquele carcereiro, quando se levanta, o texto diz que ele vai tentar tirar a sua vida porque ele olha, está as portas todas abertas. E Paulo vai dar uma palavra e vai dizer: não faça isso, porque quem carrega a paz consegue dar conselhos de vida e não de morte. Da boca de Paulo sai: não faça isso, todos nós estamos aqui. E aqui é uma outra faceta do nosso Jesus. Aquelas pessoas que estavam presas e condenadas, possivelmente justamente. Eles tinham uma pena a cumprir, mas estavam encarcerados. E o príncipe da paz entra e vai abrindo as celas, vai mudando a estrutura. O príncipe da paz faz aqueles presos observar e ver: olha, existe um jeito de ser livre aqui dentro. Existe um poder sobrenatural que abre as cadeias e estremece toda a estrutura humana. Existe um jeito de ser salvo, e esse jeito é o Deus de Paulo, é o Deus de Silas, é o príncipe da paz que está com eles. Dá para ser livre aqui dentro. E esse Deus que libertou e abriu as cadeias é um Deus justo. Libertou das cadeias, mas não livrou da pena, porque a pena era justa. Por isso os presos não fugiram. Ah, meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida é uma bênção que enriquece e não acrescenta dores. O nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel. A palavra vai dizer que quando o carcereiro ouve aquela palavra, ele pede luz. Porque lá onde Paulo e Silas estavam falando com ele, era um lugar escuro. Esse homem que tem chaves e que está livre, o único que tem chave e que está livre humanamente falando, é o único que está em trevas. Lá dentro todo mundo viu o que aconteceu. Porque o príncipe da paz também é a luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Quando ele entra, ele clareia tudo, todo mundo entendeu, todo mundo viu o que aconteceu quando o príncipe da paz chegou. Agora o carcereiro lá fora pede luz, porque apesar de estar livre do lado de fora, estava aprisionado do lado de dentro. Apesar de ter condições de ir e vir e carregar um molho de chaves, ele não tinha a chave principal, que era a chave da vida, que é Jesus. E aí ele pede luz, e quando ele pede luz, ele vai até aquele lugar. E quando ele chega até lá, o texto diz que ele se prostra. Ele não vê Jesus, mas ele sente a presença de Jesus. Ele não vê a figura de Cristo, mas ele chega perto de gente que está carregando Cristo. Ele não viu a luz brilhar, ele chega com uma luz humana, mas quando ele chega tem uma presença no ambiente.
esse lugar tomado pela glória de Deus e abalado nas suas estruturas, onde as portas se abriram. Não era um hotel de luxo, não era uma casa, não era um hotel fazenda, não, era uma cadeia insalubre, era um lugar pobre, deprimente, e ali a presença entrou, e a glória foi tão grande, que quando esse homem entra, ele sente a presença e se prostra. Deus pode entrar na tua casa hoje. Deus pode entrar lá no teu trabalho hoje. Deus pode ir com você a pé para casa, no ônibus hoje. Deus pode entrar, Ele entra em qualquer lugar. Ele é Deus, Ele tem chaves. A sujeira daquele lugar, a maldade humana daquele lugar não impossibilitou o poder do príncipe da paz entrar. Se Ele entrou naquele lugar, meu irmão, Ele pode entrar no meio e no seu coração hoje. Ele pode entrar na minha e na sua família hoje. Ele pode nos libertar de nós hoje. Ele pode nos dar a chave, não mais as chaves, nós só queremos uma, e a chave é Jesus, a chave que traz a paz. Aquele homem se prostra, e quando ele se prostra, ele vai dizer a Paulo e Silas: senhores. O tratamento agora não é mais de ladrão, o tratamento agora não é mais de subventores, o tratamento agora para eles é senhores. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada ali dentro para ter um tratamento diferenciado. Mas o que mudou o tratamento deles é que eles tinham Jesus. Você pode não ter o melhor currículo, mas se você for uma mulher de Deus, você vai receber um tratamento de mulher de Deus. Você pode não ter o melhor cargo daquela empresa, mas se você for um homem de Deus lá no cantinho, você será tratado como um homem de Deus. E ele pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a cena, alguém carregando chaves, conjecturando aqui. O único livre que podia transitar naquele ambiente. Agora ele chega naquele lugar e diz: eu preciso ser salvo, o que eu vou fazer? Porque ele percebeu que todos foram tocados, as cadeias de todos foram libertas, as algemas foram caídas, as portas foram abertas, a estrutura inteira se moveu, mas ele continuava na condição que ele estava. E ele diz: eu não quero mais viver assim, eu quero mudar. Eu não quero mais viver baseado no que eu carrego do lado de fora. Eu não quero mais me apoiar nas chaves humanas que eu tenho. Eu não quero mais agora, eu quero acessar um lugar que essas chaves não dão. Eu quero acessar a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero paz. E aí Paulo e Silas vai dizer: creia no Senhor Jesus, creia no príncipe da paz, e será salvo tu e toda a tua casa. É isso que vai acontecer nessa manhã. Nós estamos crendo em Jesus, e nós e a nossa casa seremos salvos para a glória de Deus. Nós continuaremos carregando chaves naturais, mas vamos a partir de hoje carregar uma chave que jamais vai sair da nossa mente. Nós temos Jesus, e Jesus é o príncipe da paz.